Boa noite. A principal notícia desse primeiro dia de trabalho do novo governo federal com Michel Temer e os ministros empossados foi a de corte na própria carne. O ministro do Planejamento, Romero Jucá, anunciou que 4.000 cargos comissionados serão extintos até dezembro. Segundo ele, há muitos cargos de confiança e gratificações de 51 formas diferentes. Bom, o primeiro corte já tinha sido feito, que foi o da redução dos ministérios de 32 para 24. Há críticas quanto a isso, mas esta é uma medida que todos nós estamos tendo que adotar em um momento de crise e redução de renda, que é a economia de gastos com supérfluos, e estes são os selecionados pelo novo governo. Vamos ver no que é que vai dar. Enquanto isso, protestos contrários ao impeachment com o afastamento de Dilma e a posse de Temer continuam. O pátio da Faculdade de Direito da UFMG, na região central de BH, amanheceu ocupado por barracas de estudantes que não aceitam a mudança. O movimento é de iniciativa do Centro Acadêmico Afonso Pena, que representa os alunos. Segundo a coordenação, o acampamento reúne cerca de 100 pessoas. A mobilização é para marcar uma posição contra o processo de impeachment e a posse do presidente interino Michel Temer. A direção da faculdade considerou o protesto legítimo, desde que ele não atrapalhe o funcionamento das atividades no local e que o patrimônio seja preservado. Feito está, e agora temos que cobrar do novo governo os resultados para melhorar a nossa realidade, que não é nada boa. A taxa de desemprego em Minas chega a 8,7%, a maior desde 2012. Com isso, muita gente tem investido tempo e dinheiro para se profissionalizar. Não dá para ficar parado à espera de um milagre. A Rita ficou desempregada e não conseguia trabalho de jeito nenhum. Então teve a ideia de montar o próprio negócio. Só que ela queria algo que pudesse ajudar quem também está precisando de uma força para entrar no mercado. Aí veio a sacada, criar cursos profissionalizantes. Ao invés de ficar deprimida por ter perdido um emprego, acaba que eu me senti realizada em poder fazer um negócio diferente, em driblar a crise e ajudar as pessoas a se qualificarem melhor, a se capacitarem melhor. São várias áreas, como por exemplo, marketing, administração, inglês, informática. A ideia é priorizar custos baixos. Em função da crise, o pessoal já está desempregado e aí você vai oferecer um curso caro, como que vai fazer, né? A vendedora veio se qualificar porque 6 meses sem trabalho não é nada fácil, ainda mais sem uma especialização. Você aprende a fazer muitas coisas que você faz, mas da forma correta. Ela está entre os 10 milhões de brasileiros desempregados atualmente. Em Minas, a situação também está tensa. 870 mil pessoas à procura de trabalho. E nessa busca por uma oportunidade no mercado de trabalho, a preocupação com a aparência, roupa, cabelo e maquiagem é fundamental. E por falar em beleza, definitivamente este é um setor que não está em crise, muito pelo contrário. Por causa da demanda cada vez maior, a procura por treinamentos aqui neste curso profissionalizante aumentou cerca de 30% desde o início do ano. Eu já gostava, de maquiagem, já tenho uma paixão muito grande e nesse momento de crise, então, eu acho que é uma grande oportunidade, para quem precisa e quem gosta. Eu já estou tendo vários clientes, já estou chamado para sair para vários eventos, então é muito bom. A polícia prendeu um suspeito de assaltar vários pedestres e passageiros de um ônibus no bairro Sion, na zona sul da capital. Uma das vítimas contou como o homem conhecido como Cara de Cobra e que estava em prisão domiciliar agiu. Uma das vítimas que pediu para não ser identificada foi abordada no carro na rua Grão Mogol. Ele chegou já abordando primeiro a minha irmã, colocando a arma na cabeça dela e pedindo o celular. Ia ser muito agressivo, falando o tempo inteiro que ia tirar. Em seguida, ele colocou a arma na minha cabeça, já pegou meu telefone, mas ele ainda ficou pedindo a bolsa, E tinha um outro, rapaz com ele que ficou o tempo inteiro gritando para ele poder tirar. Segundo a polícia, Rodrigo Túlio da Silva, de 30 anos, conhecido como Cara de Cobra, cumpria prisão domiciliar por outro roubo na mesma região. Ele agia com um comparsa. Com a dupla, a PM apreendeu um revólver, uma faca, além de alianças, dinheiro e celulares roubados nos assaltos desta manhã, com abordagens na rua e em ônibus. Nós deparamos com um roubo em andamento. Conseguimos perseguir os indivíduos até o interior do Morro do Papagaio, que fica bem próximo a esse local, e conseguimos fazer a prisão de um deles. Nos últimos meses, a TV Alterosa mostrou outros assaltos semelhantes na região da Avenida Nossa Senhora do Carmo.
muitos acontecem dentro dos coletivos. Alguns roubos gravados pelas câmeras dos veículos mostram os autores limpando o caixa e levando bolsas e outros pertences dos passageiros. No início de 2016, a cobradora se desespera e chora. Rotina de pânico para quem usa o transporte coletivo na região. É inadmissível que assaltantes possam cumprir pena em prisão domiciliar sem uma vigilância rigorosa, só mesmo no nosso país, onde a segurança pública está falida, né? Quando é que isso vai mudar? A Prefeitura de BH autorizou hoje o transporte de bicicletas em ônibus do sistema de transporte coletivo e também o acesso delas às estações de integração e de transferência. A permissão estabelece o limite diário de 20 polegadas ou menos e determina que as bikes estejam sempre dobradas durante o transporte, como essa da foto. Nos terminais, as bicicletas poderão ser empurradas, desde que sejam dobradas no momento da entrada nos coletivos. As informações completas, como os horários permitidos, estão no nosso site alterosa.com.br/JA. E uma decisão da Justiça impede a BH Trans de fiscalizar o Uber na capital. O órgão de trânsito não poderá fazer cumprir a lei que foi sancionada pelo prefeito Márcio Lacerda em janeiro passado e que está prevista para entrar em vigor na próxima segunda-feira. A nova norma proíbe a atuação de aplicativos como Uber da forma como é feita hoje. O texto determina que os aplicativos que oferecem o serviço na capital usem mão de obra autorizada pela BH Trans, ou seja, de taxistas e auxiliares. A BH Trans confirmou que já foi notificada da decisão judicial e a Procuradoria-Geral do município deverá recorrer dessa decisão. Uma jovem escapou da morte ao levar um tiro do ex-noivo que se matou em seguida dentro de um carro em uma estrada de terra perto de Juiz de Fora. Ela conseguiu caminhar, pedir ajuda e indicar onde estava o veículo. O casal veio até essa estrada vicinal paralela ao caminho que liga a BR-040 ao distrito de Paula Lima. A suspeita é que em determinado ponto da conversa, o jovem de 30 anos pegou um revólver e atirou na ex-noiva. Depois, ele teria atirado na própria cabeça. A jovem de 21 anos pediu ajuda em uma propriedade próxima ao local. De lá, ela foi levada para o posto da Polícia Rodoviária Federal, de onde foi acionado o socorro. Da PRF, ela foi levada para o hospital em Santos Dumont, com ferimento na cabeça. O SAMU foi ao local dos disparos e confirmou a morte do rapaz. A jovem foi transferida para um hospital em Juiz de Fora, onde está sendo avaliada pelos médicos. Segundo eles, ela está lúcida e em condição estável. As creches comunitárias que têm convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte não abriram as portas hoje em protesto, pedindo aumento do repasse municipal e reajuste salarial para educadoras. Pais e mães tiveram de faltar ao trabalho para ficar com as crianças em casa. A paralisação é geral nas creches conveniadas à Prefeitura e prejudica cerca de 26 mil crianças. Amanda resolveu ir para a faxina levando a filha de 4 anos, mas se desespera ao pensar numa greve por tempo indeterminado. Tem que trair, levar ela comigo, né? Porque não tem aula. Por amor, às vezes, pelas nossas crianças, porque às vezes elas decidem cuidar dos filhos dela, com amor e carinho para cuidar dos filhos da gente, a Prefeitura faz uma palhaçada dessa. Nessa manhã, manifestantes foram para a rua e fecharam a Avenida Afonso Pena em frente à sede da Prefeitura. Eles querem uma negociação para o aumento do repasse de verba educacional para as creches e a garantia do pagamento do piso nacional do magistério para as educadoras, o que não é praticado nas conveniadas. Prejuízo para as mães, né, que trabalham, né, sai de manhã cedo para trabalhar, deixa as crianças aí, né, aí chega e encontra a creche fechada. É o caso da Fabiana. Ela trabalha como diarista e já tem a promessa de um serviço com carteira assinada. Hoje deixou de ganhar dinheiro porque o Israel, de 5 anos, não tem escola. Quando a gente não pode trabalhar, ou a gente tem que pagar, ou eu tenho que deixar minha filha mais velha faltar de escola para ficar com ele. Aí é muito complicado. A Secretaria Municipal de Educação informou que o convênio com a Prefeitura subsidia a maior parte dos custos das creches conveniadas, mas por serem instituições privadas, não compete ao Executivo interferir nas relações trabalhistas entre as mantenedoras dessas instituições e os funcionários. Disse ainda que a Prefeitura propõe 6,04% de reajuste sobre os valores por criança atendida repassados às creches conveniadas, além de manter todos os benefícios que estão previstos no convênio.
A polícia está atrás de um grupo que destruiu uma agência bancária do Bradesco nessa madrugada em Pimenta, no centro-oeste do estado. Os bandidos explodiram 2 caixas eletrônicos. Segundo a Polícia Militar, 6 bandidos em uma caminhonete passaram em frente ao quartel da polícia e foram até o banco no centro da cidade. Armados com pistolas, armas longas e encapuzados, os criminosos arrombaram a porta da agência e com dinamites explodiram 2 caixas eletrônicos do banco. Os ladrões fugiram pela MG 050 e até o momento não foram encontrados. A Prefeitura de Juiz de Fora, a cidade que mais registrou mortes por dengue neste ano em Minas, anunciou uma série de medidas ligadas ao combate da doença. Mas quem pensa que elas foram intensificadas está enganado. A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora anunciou as medidas que devem ser tomadas pelo município por causa do fim do período de maior incidência de casos de dengue. Entre elas, o encerramento das atividades dos centros de hidratação e também o fim da participação do Exército no combate ao mosquito. O centro de hidratação ele foi previsto no pico da doença de dengue. Nós previmos por 90 dias. A nossa rede de saúde pública está completamente preparada para receber todos os casos de dengue. Então, a população não precisa ficar preocupada que nós vamos estar dando todo o suporte em toda a nossa rede de atenção primária e nossa rede de urgência e emergência. Juiz de Fora já contabiliza mais de 12 mil casos confirmados de pessoas com doenças relacionadas ao Aedes aegypti. Das 23 pessoas que morreram por dengue este ano em Juiz de Fora, 13 eram mulheres e 10 eram homens. Mais da metade estava acima dos 60 anos de idade. De acordo com a Secretaria Municipal, a maioria dos casos de mortes foi tratada na rede particular de saúde. E afirma ainda que, apesar do fechamento dos centros de hidratação, o trabalho para combater o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya não vai parar. O combate nunca cessa. O que nós estamos falando é reduzindo a assistência na hora que a incidência da doença cai. Inclusive, vou aproveitar aqui para convocar a população a não desanimar de todos os 10 minutos semanais para a verificação de suas casas. É essencial. E o surto de gripe tem mudado os hábitos em casa, no trabalho e até nas igrejas. Os fiéis têm evitado o contato mais próximo, como o de dar as mãos durante as celebrações. A comunhão também deixou de ser a mesma. A expressão de fé dos católicos segue um rito durante a celebração da missa. Momentos de oração, de música e, sobretudo, de união. Só que nos últimos dias, essa dinâmica religiosa tradicional no mundo inteiro está um pouco diferente por causa de uma preocupação, o vírus H1N1. Na hora de rezar, os fiéis têm evitado um contato muito próximo. O momento de dar o abraço da paz, por exemplo, tem saído do roteiro. Durante o Pai Nosso, o presidente da celebração já não estimula mais as pessoas a darem as mãos. Na hora da comunhão, a orientação é que a hóstia não seja entregue na boca, como algumas pessoas ainda preferem. O padre diz que nada é regra, e sim orientações, com foco na prevenção. Sem mudar nada na liturgia, mas ao mesmo tempo avisando também as pessoas. Distribuímos folders, estamos falando nos avisos paroquiais, para que o cuidado não seja só na igreja, mas seja em todos os lugares, em casa, na rua, o cuidado com a saúde que é fundamental. São 7 missas por dia aqui na igreja de São José, no centro de Belo Horizonte. Quem participa apoia a iniciativa de deixar o abraço e o aperto de mão um pouco de lado, pelo menos por enquanto. Muito importante, né? Para não estar pegando a gripe facilmente. No momento tá só mesmo, a gente cumprimenta só no olhar. Necessária para prevenir, né? Porque ela está matando gente aí, né? A preocupação tem motivo. Na capital, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já foram registrados este ano 555 casos de síndrome respiratória aguda grave. 4 pessoas já morreram, 2 por causa do H1N1. É importante que seja assim, até que termine por completo, né, essa fase, essa epidemia que está tendo aí, e depois todos possam se abraçar, como sempre foi desde o início. Veja agora a previsão do tempo para este sábado em Minas.
A umidade que chega do mar à região sudeste do país aumenta a nebulosidade por aqui e favorece a ocorrência de chuva em grande parte do estado. As temperaturas ficam mais amenas no centro-sul e no leste de Minas. Em Belo Horizonte, mínima de 16 e máxima de 25 graus. A temperatura varia de 22 a 34 em Pirapora, de 16 a 26 graus em Bom Despacho. Em Uberaba, os termômetros oscilam entre 17 e 30 graus. Mínima de 15 e máxima de 23 graus em Leopoldina. Notícia boa sobre um adolescente que está na batalha para conseguir se curar de uma leucemia. É o Romerinho, este garoto de 16 anos de BH que comoveu muita gente com um apelo por ajuda para arrecadar dinheiro para que possa ir aos Estados Unidos fazer um tratamento. Hoje, há poucos dias de vencer o prazo para a viagem, ele e a família anunciaram que conseguiram os R$800 mil, um pouquinho mais até, com doações para custear o procedimento inovador contra a leucemia. Romero Júnior Silva, do Espírito Santo, Romerinho, luta contra a doença há 9 anos. Já passou por um transplante de medula doada pela irmã mais nova, mas que não deu certo. As passagens dele, dos pais e da irmã Carolina para a Califórnia já estão compradas e o embarque marcado para a próxima terça-feira. A campanha, lançada em 29 de abril na internet com o tema Somos Todos Romerinho, recebeu colaborações de pessoas comuns e também de artistas. Nas redes sociais, vários famosos do mundo da música e do esporte apoiaram a campanha de Romerinho, como os músicos do Jota Quest. A gente pegou essa guitarra bacanona aqui, está devidamente assinada pelos 5 integrantes do Jota Quest e essa guitarra vai ser leiloada para a gente poder aí participar dessa corrente. Somos todos Romerinho. Tamo junto contigo, meu irmão. Agora a gente torce para que ele consiga realizar o sonho que nos revelou em reportagem. Eu tenho certeza que quando eu crescer eu vou ser um grande médico, que eu vou cursar, fazer medicina. Eu quero fazer alguma coisa boa também para muitas pessoas. A gente volta já já com as notícias da tocha olímpica em Minas. O trajeto da tocha olímpica em Minas nesta sexta-feira foi de passagem por cidades históricas do circuito turístico. A primeira delas foi Ouro Preto, onde a chama foi recebida na entrada da cidade por Maria Elizabeth Jorge, conhecida como Bete do Peso, a primeira mulher atleta de levantamento de peso a representar o Brasil em uma Olimpíada em Sydney no ano 2000. Outros corredores se revezaram no transporte da tocha pelas ruas de pedras e os principais pontos da cidade, com banda de música e os bonecos do Zé Pereira. O encerramento foi na Praça Tiradentes, em frente ao Museu da Inconfidência. Depois, a chama eterna seguiu para a cidade vizinha de Itabirito, onde foi recebida também com muita festa, carregada por atletas que se emocionaram em fazer parte deste momento histórico e também emocionaram os moradores da cidade. De lá, a chama foi levada para Inhotim, Brumadinho, a famosa localidade que abriga o museu de mesmo nome, com um dos maiores acervos de arte contemporânea do mundo. Amanhã, Contagem e Belo Horizonte vão receber o símbolo dos Jogos Olímpicos. E os moradores das regiões do estado, por onde a tocha olímpica ainda não passou, não veem a hora de viver este momento histórico. O Anderson demorou para acreditar. Ele é um dos 12 mil privilegiados que vão conduzir a tocha olímpica no Brasil. O educador físico vai carregar a tocha na cidade de São João del Rei. Para ser selecionado, ele se inscreveu na internet desde o fim do ano passado. Eu, desde muito novo, eu sempre pratiquei esporte, fui atleta de futebol da cidade, já joguei pelos clubes da cidade e isso aí se perpetuou dentro da minha vida esportiva. Hoje eu trabalho aqui na cidade como um professor de curso docente, tenho uma academia de ginástica, trabalho como personal trainer, então acho que as coisas aconteceram. Motivo de orgulho para a família. Ver essa tocha tão perto da gente e ter alguém representante pertinho da gente, assim, meu pai, caramba. É meu pai que vai estar carregando a tocha. Então, assim, é bem legal, é bem divertido. Depois de passar pelas cidades de São João del Rei, Tiradentes e Barbacena, no Campo das Vertentes, a tocha chega em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O ponto de partida vai ser aqui, no Parque da Lajinha, às 5h24 da tarde. Depois, a chama olímpica segue pelas ruas da cidade, passa pelo Parque Alfield, pelo Museu Mariano Procópio e termina no Terreirão do Samba, onde vai ser realizada a cerimônia oficial. Em Juiz de Fora, o antigo camisa 11 do Tupi vai ser um dos sortudos. Fazer jus a isso
e uma coisa que eu vou guardar para o resto da minha vida. Bacana demais, né? Lembrando que em Juiz de Fora as comemorações ocorrem neste domingo. A edição desta sexta termina aqui. Boa noite para você, um ótimo fim de semana.